Olá, tá começando o 165º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Não tô mais com frio, tá? Ah, passou? Passou. E tá mal menos ainda. O escritúdio é muito frio, não bate muito sol. Uhum. Ah, é porque eu tô malhando muito, então eu não fico mais com frio. Então, né, me conta dessa história de um streak que fazia tempo que você não batia. Não. Fechei 5 semamas. Minha meta é 3, mas tô indo 4. 3 porque tem compromisso, às vezes tem alguma coisa, uma reunião, uma aula, uma viagem. Então minha meta é 3, mas tô indo 4. Sempre que eu posso ir 4, né? Uhum. E algumas coisas que eu percebi assim que funcionaram, eu decidi que eu vou passar pra frente pra vocês aí, né? É bom que eu anoto Sobre. também, que eu tô com uma sequência de um dia tendo não faltado na academia. Então, a primeira é você estar mentalmente apto. É diferente de você se arrastar pra academia todo dia, Uhum. né? Então, o horário do almoço funcionou super bem. Então, de manhã eu já acordo, faço tudo que eu tenho que fazer. As coisas mais importantes do dia eu mato. Então tem dias que eu vou 11, às vezes eu vou 11h30, às vezes meio-dia. Às vezes eu vou um pouco depois, almoço e vou. Mas é sempre nesse intervalo, assim, entre 11 da manhã até 2 da tarde, né? Então é um horário que funcionou super bem. Eu estou ótima, assim, fisicamente ainda. Mais aliviada por ter conseguido cumprir as tarefas mais importantes do dia. Então, nossa, você tá com a mente, assim, ufa, é tão bom. Uhum. Então, gente, se você é do tipo que vai pra academia, acha que tá perdendo tempo, tá lá malhando, pensando no que você vai fazer ainda, olha, isso é a pior coisa, tá? Ter saído de academia de rede pra ir da academia de bairro, eu percebi que também mudou muito. Não tem aquela super estrutura, aquela super beleza e tal, mas estou tendo uma atenção mais própria. Eu tenho um problema reumatológico, vocês sabem, né, nas articulações, uma doença autoimune e tal. Tô tendo a devida atenção, assim. Tá certo que o horário também ajuda, né? Mas eu me sinto mais. E eu tô no horário justamente que é um dos donos que tá lá. Então eu tenho uma atenção especial, né? Então isso também Uhum. faz muita diferença. Agora, eu acho que a terceira dica, e a mais importante, é você que assume várias funções, tem trabalho, tem estudo, tem família, é não ceder à chantagem familiar, tá? Porque eu tinha uns compromissos, tava conversando com a minha mãe que eu ia ajudar ela, até eu falei, eu vou pra academia e eu vou pra ir. Não, mas não dá pra vir antes. Eu falei, não, Uhum. agora eu preciso. Falei todos os meus problemas, né? Falei do médico, falei do Uhum. que o psicólogo falou. Falei, olha, eu não posso. Nossa, mas você vai colocar a academia na frente da sua mãe. Putz, esse tipo de Putz. chantagem, cara. Ah. Então, pra vencer isso, agora eu falo, eu vou morrer. O médico falou que eu vou Aham. morrer se eu não for. Eu fiquei É o jeito. hipertensa depois da Covid, né? E eu tava um pouco tensa, assim, eu percebi que a minha pressão dá uma subida quando eu fico meio nervosa. Ela sabe disso, tá? Quando eu tinha aqueles calorões, que fazia 30, 35 graus, eu passava muito mal, porque daí eu tinha o oposto, né? Uma super queda de pressão. Então ela sabe disso. Então, gente, agora eu falo, eu vou morrer. Se eu não for, o médico falou que eu vou morrer. Então, ela Uhum. meio que deu uma recuada, assim, tá? Mas aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Como tem chantagem, né? E hoje Sim. já tem outra aqui, né? Tem que comprar umas coisas pro gatinho. A gente adotou uma cachorrinha aqui também. Eu tô com. Hoje eu só tenho o horário depois da gravação pra malhar, vir, comer, tomar banho e sair correndo, né? Ah, não, mas tem que comprar aí. Não, mas não pode esperar até de noite. Tem que ser agora, tem que ser agora. Ai, meu Deus do céu, né? Já começa assim, né? Aí você fica com dó do bichinho e tal, né? Não, eu já tô gravando podcast aqui, já trocando um zap aqui com o pet e pedindo pra eles entregarem aqui durante a gravação. É, a gente Então, vai gente, aprendendo a abrir mão de umas coisas, mas ser polivalente com outras e vai isso, levando. não quero conflitar com ninguém, então eu tô melhorando os meus argumentos, Uhum. assim, sabe? Pra não entrar em conflito, mas ao mesmo tempo não pisar atrás no meu objetivo, né?
Então, é Sim, muito mais de você estar mentalmente apto do que fisicamente apto. E às vezes você não deve argumentos. Essa a gente tem que aprender que às vezes não Então, dá, não dá. Pronto. nossa, e como tem chantagem emocional, né? Aí a primeira coisa, quando tudo se acumula, atrapalha, é você abrir mão da atividade física. Natural, eu sempre Sim, fiz isso, sim. né? E sempre me sentindo sabotada, me sentindo mal, culpada depois, né, por não manter a consistência. Então, dessa vez tá indo e eu não vou recuar, não. Me cobrem Excelente. daqui mais 5 semanas pra ver se o meu strike aí continua firme. Semana que vem você vai ter dobrado a meta, então. Exatamente. Excelente. Muito bem, mandem pra gente as dicas que vocês têm também para equilibrar esses vários pratos que todo mundo tem que equilibrar todos os dias. Achei interessante a troca da academia de rede para de bairro ter ajudado também. E imagino que o perfil também de pessoas seja diferente, já ficar um pouco mais à vontade, não É. sei. Isso entra na conta mais para umas pessoas do que para outras, eu sei. Verdade, eu não comentei isso, mas lá eu não vi gente que fica sentado no aparelho, assim, no período de descanso e fica no celular. Aí aquele 1 minuto entre Aham. as séries se transforma em 5. E você ali Uhum. esperando, esperando, esperando. Não, isso não tá acontecendo mais. É uma coisa que me irritava muito. Excelente, então mandem pra gente também. E vamos começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E um assunto que rendeu e segue rendendo é o papo do jailbreak para Kindle. O Gabu deu a dica do kindlemodding.org. Eu vou deixar, é claro, na descrição aqui do episódio. Ele falou que apareceu para ele no Blue Sky. E é a Wikipedia de jailbreak do Kindle, Sim. basicamente. Então, não só jailbreak, né, mas também, mas desenvolvimento, perguntas a respeito, né, para você que quiser desenvolver o seu próprio software para colocar ali no Kindle, perguntas e respostas também. Tem toda uma comunidade no Discord. Achei super interessante a iniciativa. Legal, e obrigado, Gabu, por ter mandado. Eu sempre me perguntei, né, se era alguma coisa do meu algoritmo, né, que tá tanta gente fazendo jailbreak do Kindle, né? Aí, o que que eu fiz? Eu fui no meu Feedly, afinal de contas lá não tem algoritmo, né? Lá tem todos os meus feeds que eu assino, então comecei a olhar, né, um por um, procurei e realmente é um assunto que tá indo e voltando, e foi aquela decisão da Amazon, realmente, né, que pegou. Uhum. E eu tenho umas atualizações de Kindle para você. Eu fiz uma compra aí e eu vou atualizar vocês em breve. Não comprei um Kindle novo, não, tá? Mas eu tô com uns hacks aqui para melhorar alguns hábitos meus de leitura. É uma coisa extremamente nerd. E eu não vou cortar o barato, já não sei nem se vai funcionar a minha gambiarra. Gambiarra não, é. Como é que você falou no Alô Mundo lá? Um ajuste técnico. Do Lamundo? O Lamundo é o Rambo. É, o Rambo falou, né? Eu não lembro agora quem que falou, mas que é um ajuste técnico, não é uma gambiarra. Mas é uma coisa ultra nerd, mas vai ser legal. Eu acho que vai dar certo e eu vou compartilhar com vocês se der certo. Não vou Boa, tô adiantar, porque curioso. vai que não dá certo, né? Tem que esperar chegar. Aí todo mundo falou, pô, Bia, que dica furada. Faz Então, parte, a gente vai experimentando. vamos lá, né? Vamos ver. Melhorar. Dicas para melhorar hábitos de leitura. Já falei de academia, então em breve vamos falar de leitura também. Boa. E o Gordo Geek mandou pra gente uma história interessante, que é uma loja alternativa de livros digitais, bookshop.org, que está testando um concorrente próprio do Kindle, um e-reader próprio, que o nome eu achei ótimo, Good E-Reader, e eles estão com um site do projeto, mas eu não consegui achar o preço. Só que está aqui arrecadando uma grana e tal, então em breve, pelo que eu vi, é uma pegada mais de fomentar a indústria de livrarias e de livros dos Estados Unidos. E então pode ser uma coisa mais focada ali. Mas falar de tanta coisa que acaba só vendendo lá, né? Talvez essa possa ser uma das soluções para alguém que escuta aqui, que mora nos Estados Unidos ou que esteja passando quando isso rolar. Vamos ficar de olho no lançamento desse Good e-Reader. E obrigado, Gordo Geek, por ter mandado essa dica pra gente. É, ele mandou lá no Twitter, né? Então ele tá sempre mandando pra mim links aí de coisas de e-readers, né? E eu falei pra ele, olha, esse negócio quando envolve livrarias e editoras é muito mais complicado do que parece, né? E a Amazon é gigante. A gente já comentou aqui que as Uhum. pequenas livrarias, ou nem tão pequenas assim, tipo Saraiva, leitura não, é a cultura, né? A derrocada que eles passaram aí, porque a Amazon simplesmente atropela todo mundo, né?
Sim. Agora, será que um concorrente vai ter musculatura aí para enfrentar essa gigante aí e fazer um acordo com livrarias locais e editoras? Seria muito bem-vindo, né, Marcos? A gente tá precisando de concorrência aí no campo dos e-readers, não acha? Sim, e esse não é um nicho por poucas pessoas, mas todo mundo entendeu o que eu quero falar, né? Um nicho muito apaixonado e engajado, né? É. Então, é claro que tem quem compra o livro só para dar de aniversário para alguém porque estava sem ideia. Tudo bem, isso deve ser até a maioria, mas ainda assim há outro segmento, né? Outra parcela, ela é bem grande, sim. Se for uma iniciativa que pegue, eu não sei se pegaria aqui, né? Curioso, porque aqui você falou da Amazon, e mesmo assim, é engraçado que a Amazon não tem um poder gigantesco no Brasil, o Mercado Livre engole com sobra a Amazon, Uhum. mas o mercado de compras digitais engoliu as livrarias, né? E quando veio o Submarino, Americanas, esses todos, deu uma... Foi ao mesmo, não sei se um foi culpa do outro, mas ao mesmo tempo a gente vê as livrarias caírem bastante, né, em vendas, em sustentabilidade financeira, a cultura respirou por aparelhos por ano, né? Então, são mercados diferentes, mas aqui no Brasil também acho que existe sei lá, um segmento apaixonado que ajuda a manter pelo menos a parte... Tem muita livraria não, mas editora independente, né, que você vê vender Uhum. direto. Eu vejo muito isso de iniciativa no Instagram, amigos meus, amigas minhas que escrevem, lançam a editora menor mesmo, e você vê que vai meio na guerrilha ali, mas consegue sustentar a ideia de lançar um livro físico, né? As Uhum. próprias... Né? A Flip, acabou de rolar a Flip, né? Até hoje é um Uhum. evento... Uma amiga minha foi e falou assim, a cidade fica entupida até hoje, tem coisa acontecendo na rua, tem as palestras, etc. Mas ainda é uma proporção, acho que... Por isso que eu falei que é um nichão, mas ainda é um nicho. É, pois é. E é estranho, né? Quando eu vou pesquisar um livro, alguma coisa, praticamente é só na Amazon que tem, né? Então, Aham. eu lembro dos tempos que o primeiro lugar que eu ia era o site da Livraria Cultura. Aliás, as primeiras compras de internet que eu fiz na minha vida foram em livrarias. Eu lembro que a primeira livraria tinha o Submarino, mas acho que não tinha livros na época ainda. Mas foi na Livraria Cultura, minha primeira compra nacional, assim, né? Aham. E a primeira compra internacional foi, acho que eu contei essa história já que foi na Barnes Noble, né? E foi emocionante. Falei, caraca, eu comprei pela internet, veio de outro continente esse livro aqui, meu Deus do céu, eu lembro da emoção até hoje. Que ano foi isso? 99, 98, 99, sei lá, por aí. Muito louco, né? É. E agora parece que a gente não tem opção, né? Estranho. E Uhum. vocês que têm e-readers, que compram livros, eu sei que muitos vão na Amazon direto, nem pensam duas vezes pela comodidade, né? Você clica ali, pum, comprou, já tá chegando em 1, 2 dias, tá na sua mão. Mas vocês usam outros caminhos, outras livrarias, outros players, vamos dizer assim, né, mais alternativos? Conta pra gente, a gente quer compartilhar com a galera aí, né? Você tava falando, eu tava lembrando da minha primeira compra internacional, foi também na Amazon, também livro. Aqui tem um livro do Michelangelo, que eu tinha acabado de voltar de um rolê da Itália, enfim, e que eu vi quando eu tava lá, que eu achei lindo, que é um livro gigantesco de capa dura, com todos os trabalhos dele, e custava, tipo, sei lá, 50 euros. Mas só esse livro ia ocupar o espaço da mala. Ele era gigantesco, né? Aí eu cheguei aqui, eu vi que ele custava, tipo, 4 mil reais. Falei, o quê? Aí eu comprei na Amazon com frete grátis, comprei mais um bando de livro de design que eu queria, gastei nada, não tinha imposto de importação para livro, chegou em casa. Ele chegou em casa, eu não estou brincando, era um saco de... Tipo de Vime, parecia um saco de batata, só que era branco, pesando uma tonelada que veio Meu de graça. Deus! E eu cacei aqui, ele custa na Amazon US$ 87 hoje e aqui no Brasil custa 4 mil reais, o mesmo livro. Absurdo. É um livro lindo, mas, putz, que loucura, né? Que diferença. É. Eu acabei comprando lá. A gente fica com saudosismo, sim, mas não é saudosismo, gente. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? O Sim. saudosismo é da emoção, que fique bem claro. É. E foi, né? E o dólar não era 5 e pouco, né? O dólar era 2, É, sei lá. Então teve isso também que contribuiu. O verdade. salário de estagiário pagava isso ainda. US$ 87. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, eu comentei na semana passada que eu tenho um problema com o e-mail, o aplicativo de e-mail nativo do macOS, porque eu colocar me lembre sobre isso daqui a uma semana.
Ele não lembra exatamente, ele aparece de novo lá em cima da lista de e-mails, só que como lido com uma tagzinha de lembrete, que é uma coisa que, se você não prestar atenção, acaba passando, perde uma conta pra pagar, uma coisa assim. E o Luciano e o Ricardo mandaram para mim a mesma dica, que é a seguinte: se você abrir o aplicativo do e-mail, do lado dele, abrir o aplicativo de Reminders, pegar o e-mail, arrastar para o Reminders, aí você consegue criar um lembrete de sistema, e isso faz lá sincronia com iCloud, etc. Para eu ser lembrado, posso colocar uma data, aí sim cadastrar, para ser um lembrete de verdade, né? Não sabia disso, obrigado aos dois por essa dica. O Luciano até falou que no iOS é um pouco mais acrobático, que você tem que arrastar o e-mail dentro do e-mail, volta para a tela inicial, não solta o e-mail, você passa o dedo no ícone do Noise. É ainda um pouco mais confuso. Mas eu vou testar. O Luciano falou do termo acrobático, eu achei acrobático um pouco também no macOS, né? Uhum. E para piorar, como a gente brinca no ADT que eu sou o edge case humano, eu arrastei o e-mail pro Reminders. Ele criou uma listagem fantasma que eu não conseguia nem marcar como lido, nem como deletar, nem mexer nos ajustes pra você sair do Reminders, abrir Reminders, aí ele apareceu. Mas eu vou testar esse fluxo. Não é exatamente o ideal, pois quem tinha que fazer o ideal é a Apple. Já que ela não fez, vou testar. Obrigado aos dois por ter mandado essa dica. Muito bem. E teve sobre o mouse vertical do Logitech, a gente comentou aqui algumas vezes. O Maicon Garcia mandou um follow-up que eu achei interessante, que ele falou o seguinte: além dessas vantagens em termos de ergonomia, que já foram ressaltadas aqui, do mapeamento também de botões extras para personalizar os atalhos para cada aplicativo, conforme a necessidade, ele falou de um aplicativo que é o Logi Options, que acompanha os mouses, teclados do Logitech, que tem um recurso chamado Flow. Ele permite você alternar entre dois computadores usando o mesmo mouse sem complicação. Falou que essa função também deixa você compartilhar a área de transferência, copiar e colar arquivos e textos entre o Mac e o Windows. Não sabia disso. Como se fosse uma única máquina. Falou que tem mais de 3 anos e recomenda bastante. Interessante, hein? Tá tendo muita dica legal de mouse. Eu tô vendo o pessoal mandando link, compartilharam lá nos grupos. Realmente, esse assunto... Às vezes aquele assunto que a gente não espera que vai render tanto, acaba rendendo, né? E muita gente tá indo para esse caminho aí dos mouses verticais, mais ergonômicos. Então, lá nos grupos acaba gerando discussões bem acaloradas, assim, né? Então, se você não conhece os nossos grupos, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunzi, peça o sacolão de links. Aí eu vou mandar para Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o IA na Prática do Albert, os canais do YouTube, do Telegram, enfim. Aí vocês podem ir lá compartilhar as dicas e pegar muitas dicas, porque nem tudo que o pessoal fala eu trago aqui pro podcast, senão ele ia ter 3 horas de duração. Mas tem muita dica legal lá, viu? Excelente. E nessa pegada, o Albert Klinsmann mandou pra mim uma pergunta no Threads, que eu vi, Albert, eu não esqueci, não ignorei. Eu vou responder aqui pra todo mundo, que assim eu ajudo todo mundo de uma vez só. Que, tá, mas você fala das suas configurações, né? Mas quais são mesmo as configurações que você usa no Audition? E eu só tenho, ele perguntou em outros programas, eu só tenho um atalho customizado no Audition. Então eu vou fazer uma passagem rápida aqui. O botão do dedão, que é onde você descansa o dedão, eu uso como deletar. Então foi o que eu achei mais confortável para poder seguir aqui no meu fluxo, né? Porque o dedão já está descansando ali. Só é chato que às vezes o mouse não registra o deletar. Então tem que apertar com um pouco mais de força, 2 vezes. Às vezes isso é verdade, não sei se acontece com vocês. Comigo sim. A cutícula está inflamada e aí dói para apertar o botão de deletar. Esse aqui o que eu uso. E aí é claro, né? O botão scroll vertical e horizontal é para rolar a timeline mesmo da edição, e o outro é para dar um zoom em relação à edição. Eu coloquei no dedão, você tem na base do dedão um botão e você consegue usar mais 2 botões no corpo do mouse, né, fazer a customização de cada um deles. No de trás, eu tenho um selecionar tudo desse ponto em diante, então todas as faixas, tudo que está ali no playhead que eles chamam, né, que é o playzinho, que você vê onde está exatamente na timeline. Ele seleciona tudo daquele ponto em diante. E aí, bom, o clique direito e o clique esquerdo é a mesma coisa. No botão de scroll vertical, ele também é um botão. E esse botão eu coloquei para ele selecionar a ferramenta de corte, de você fazer um corte, uma divisão da timeline, onde você bota o mouse, você clica, vira a faixa vira 2, né? Então é só selecionar, isso não fiz para cortar, porque aí eu coloco o mouse onde eu quero, clico para fazer o corte e aperto um dos botões do dedão para virar o botão o V, a tecla V, né, que é de seleção.
Foi confuso. Quem edita Uhum. deve ter entendido mais ou menos o que eu tô falando aqui. Eu posso colocar um print, que o print não vai dizer nada, né? Mas eu posso colocar um print aqui dessa configuração na descrição. E aí quem mexe no Audition vai saber mais ou menos o que significa cada um dos botões, exceto o comando espaço que eu cadastrei para fazer esse Ripple Delete, que é uma coisa meio específica. Legal, muito bem. Confuso, mas eu espero ter ajudado, Albert. E seguindo aqui, a gente falou do GPT-5 na semana passada. Aliás, hoje, no IA Sob Controle que saiu hoje, eu e o Fabrício batemos um papo que ficou bem legal com o André Saraiva, que é um pesquisador da OpenAI, trabalha lá em São Francisco, ajudou a fazer o GPT-5. A gente conversou com ele sobre o GPT-5, a rejeição que algumas pessoas sentiram, a parte de conexão emocional, até a parte bem de pesquisa mesmo, mais cabeçuda, técnica. Ficou muito legal o papo, recomendo que vocês escutem. Mas sobre o GPT-5, o Daniel falou: Olá, Marcos e Bia, vocês têm falado do GPT-5 e que ele alucina muito menos, inclusive em coisas médicas, e eu sempre fico com o pé atrás. Sou médico e gosto de ficar testando essas coisas. Na primeira pergunta que eu fiz, ele já alucinou. Era uma pergunta que ele falou que até o Google acertaria fácil. E falou, né, depois de eu falar que ele errou, aí ele acertou. Aí ele mandou o print da conversa no link, né, pra gente ver. E uma coisa que eu espero ter falado quando a gente comentou do GPT-5 é que a OpenAI prometia que ele reduzia a alucinação. Espero não ter dado a impressão de que eu afirmei que ele reduzia, mesmo porque era uma coisa... Era teste de, sei lá, uma semana ainda, então era uma coisa específica. Tentei deixar claro, se eu não pude, se eu não consegui, falhei, que fique claro, a OpenAI disse que ele reduz a alucinação. Obrigado, Daniel, por ter mandado, mas segue aqui a máxima russa. Confie, mas verifique mesmo no GPT-5, né? Olha, Daniel e outros médicos que nos ouvem aqui, vou passar a dica para vocês que eu já tinha comentado no grupo lá, tá? As IAs que vocês que atuam em clínica e tal, tem que testar, são, na verdade, 3, tá? Eu já vi opiniões assim, um prefere um, outro prefere outra, mas tem 3 para você testar e escolher a sua favorita, que é o MedGemma, acho que é Gemma que fala, né? Gema, que é Gemma, do é Google, Gemma? eles chamam Gema mesmo, é. Tá, Que, inclusive, MedGemma. é uma iniciativa de um brasileiro, esse Gema, lá dentro do Google, Mesmo? Luciano Martins. É, bem legal. Legal, a gente pode aprofundar mais aí nos próximos episódios, né? Mas tem o MedGemma, o UpToDate e o Open Evidence, tá? Então, não testei pessoalmente nenhum deles, até porque eu não atendo, não cuido de pacientes, né? O meu interesse é mais científico. Então, eu uso outras fontes. Mas vocês que querem usar para ver terapias com maior nível de evidência, consultar guidelines e protocolos, e é bem interessante, né? Quebra um galhão do que vocês irem nos PubMeds e nos Cochranes aí, que às vezes é um pouco chato fazer uma busca, né? E claro, você usa uma linguagem natural conversando com uma IA ali, é tudo muito mais rápido, né? Então, passo essas 3 dicas aí e vocês que são médicos, tratem de testar e contar o ponto de vista de vocês para nós, tá? Eu fiz a pergunta aqui, a mesma que ele fez. Qual o princípio ativo do Torgena e do Zerbaxa? Zerbaxa? Deve ser Zerbaxa. E pra mim, ele respondeu certo, né? Porque pra ele respondeu o Torgena errado e o segundo certo. Pra mim foi os dois certo. Mas eu fiz a mesma coisa que ele fez. Falei assim, a segunda pergunta, tem certeza sobre o Torgena? Aí o que ele fez? Como estava no GPT-5 o padrão, que ele escolhe se ele faz a pesquisa na web ou não, se ele pensa por mais tempo ou não, quando eu perguntei, tem certeza? Aí ele falou, tá, peraí. Ele foi na web, pesquisou e trouxe o resultado. Então pode ter acontecido isso. Foi o que aconteceu com ele, porque quando ele perguntou, tô vendo aqui que no resultado teve também fonte da web. Então é aquilo que a OpenAI falou, que tem um roteador, que eles chamaram, que dependendo do que você perguntar, e isso até o André Saraiva explicou também melhor no IA Sob Controle. Se você fala, eu preciso dessa coisa aqui, pensa bem e me responde. O que ele faz? Ele ativa o thinking. Agora, eu tenho certeza que ele fez. Ele sozinho falou, bom, o Marcos perguntou se eu tenho certeza, estou com uma conversa aqui inicial, então eu vou pesquisar na web, proativamente, entre aspas, não foi proativo que foi só na segunda vez, mas para buscar fazer uma pesquisa maior e trazer o resultado. Então, a gente vai aprendendo a fazer essas coisas. A OpenAI, acho que na semana passada eles não tinham feito isso, ou se tinham feito, tinha sido bem novidade. Mas a OpenAI colocou agora de novo lá as opções de você escolher se você quer que use o roteador, né, que ele decida se ele usa o web ou não, se ele pensa muito ou não. Aí tem o 5 Fast, que é só para resposta rápida normal, né? O Thinking Mini, que ele
faz um raciocínio rapidinho e o thinking, que ele faz um raciocínio maior em cima da resposta. E não sei se é para quem assina ou não, né? Porque eu tenho aqui o Plus, mas o botãozinho de mundo mesmo que você pode clicar para ele selecionar obrigatoriamente, para ele fazer a pesquisa na web para te trazer as respostas. Então é ir achando esses jeitos, né? De espremer o melhor do modelo ali. Mas confie, verifique. Obrigado ao Daniel por ter mandado essa ressalva importantíssima. Que fique claro. O OpenAI prometeu que reduz a alucinação. Vai daqui do uso de cada um e é aquele negócio, né? Confiar desconfiando. Exato. Exatamente. E sobre um papo de administração financeira que a gente teve aqui algumas vezes, veio bastante follow-up, bastante perguntas sobre isso, o Alvimar Lucena falou que usa o Microsoft Money Sunset Edition. Ele falou que é o mesmo arquivo desde 2016, mas isso porque ele fala, parei de usar o arquivo de controle que eu usava quando ganhei o Microsoft Money numa revista tipo Revista do CD-ROM, que a minha mãe insistia em chamar de CD-ROM. É verdade. Eu mesmo falei CD-ROM agora, é CD-ROM. É que nem falar QR Code ao invés de QR Code, né? Esses maneirismos são difíceis. Né? Ele falou que nem sabe que ano que ele ganhou esse MS Money, que não consegue nem achar um substituto que seja à altura. Falou que sempre falta alguma coisa que o Microsoft Money Sunset Edition tem e oferece para ele. É verdade, eu conheço zero de Microsoft Money, né? Eu lembro que eu devo ter mexido, sei lá, 20 anos atrás, assim, para conhecer, mas nunca me interessei, assim, né? E agora, nossa, desbloqueou muitas memórias aqui com revista do CD-ROM. CD-ROM, Nossa, essas revistas que vinham com CD junto. Tinha revistas que vinham com CD de música. Nossa, a Caras vinha com... Eu tenho até hoje esses CDs, aqui uma coleção de música clássica. Caramba. Gente, no tempos que não tinha streaming, não tinha... não tinha nem... como é que chama lá? Aquele primeiro de compartilhamento de arquivo musical lá. Tem o Shazam? Não, Nossa, Shazam não, o primeiro Napster. lá que enfrentou briga judicial, foi o Napster, né? Muito antes disso, gente. Isso me destravou uma memória que a revista Placar, ela vendeu uma edição lá que vinha com um disquete, com uma animação bem da época, né, que explicava o que era o impedimento. Nossa. E aí eu lembro que, por algum motivo, te botou ali, eu comprei, né? Porque é coisa de computador, né? Nem tanto de futebol, mas de computador. Passa na banca de jornal, toca a avó, fala, eu quero, a avó compra, né? E aí eu lembro de ter trazido pra casa, tal, ter colocado e deu algum problema no computador. Minha mãe ficou convencida de que o disquete tinha vindo com um vírus que tinha estragado o computador. Nunca esqueci disso. Falei, mas o que é a Placar e botar um vírus no computador? Enfim, isso aconteceu. E a Placar tinha trazido isso aí num disquete. Caramba. E eu dei uma caçada aqui, né? Eu desconfiava que era o caso e procurei. E é isso mesmo, né? O Alvimar usa o Microsoft Money Sunset Edition porque a Microsoft descontinuou o Microsoft Money. Sunset é uma coisa que é um eufemismo que as empresas usam quando vão matar algum tipo de produto, né? Então esse Sunset Edition, eu estou supondo aqui que é a última versão que saiu, interessante que segue funcional, né? E administração financeira, embora a gente vá falar daqui a pouquinho, acho que na sequência aqui, sobre umas melhoras que pintaram em Excel, por exemplo, quando o assunto é IA, administrar dinheiro é uma coisa que existe sempre, né? Então o software que fazia isso do jeito completo, não precisa de internet, tá lá, bonitinho, autocontido, o suficiente para ele, bem interessante. Muito bem. E do Excel é que pintou uma coisa bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um tweet, um post do Satya Nadella. Finalmente. No Twitter, no X, falando sobre isso e também um link que leva lá para uma parte de comunidade da Microsoft, que é a função Copilot dentro do Excel. Então, no exemplo que tem no vídeo do Nadella, a pessoa está lá com uma planilha e essa planilha tem lá país, Estados Unidos. Aí você põe igual ao Copilot, aí entre parênteses e entre aspas, liste os códigos de aeroportos das maiores cidades do país aí os Estados Unidos como só referência, né? Então tá no E3. Aí ele faz isso, o Copilot começa a pensar e ele faz uma lista dos aeroportos todos. E aí se você for e trocar de Estados Unidos para Austrália, ele atualiza a lista de aeroportos. Se você trocar para outro país, atualiza de novo a lista de aeroportos. Aí ele tem uma planilha um pouco mais complicada, né? Tem um bando de... E esse é um exemplo meio clássico, né, de machine learning, pelo que eu vejo. Um bando de review de uma cafeteira. Aí você vai lá, Copilot,
classifique os feedbacks da linha de coluna tal, do D4 ao D18. Aí ele pensa um pouquinho e ele fala, tá, o sentimento aqui ele é positivo, positivo, ruim, ruim, positivo, ruim, positivo, ruim. Então faz aqui a classificação desse sentimento. E eu vou deixar, como eu falei, também o link que explica mais a fundo como tirar proveito disso. Eu vou chutar que isso é só para assinante do 365, aquilo tudo. Mas muito legal, hein? Aí sim, já dava para fazer isso com você usando, por exemplo, nas planilhas lá no Google Sheets, mas você tinha que usar API, era um pouco mais complicado, né? Agora tá mais, como eles falam, streamlined, você juntar uma coisa com outra. Eu gostei bastante dessa novidade. Não, detalhe, né? Dentro da célula, né? A gente fala, agora o compile é dentro do Excel, né? Todo mundo pensa numa janelinha ali, uma LLM ali conversando e tal. Não é, gente, é direto nas fórmulas ali, dentro da célula, ele já coloca os dados dentro da linha ou da coluna que você quer, né, o que você está buscando, o que você está pedindo, no caso, né? Nossa, muito legal. Finalmente a Microsoft, né, tá trazendo aquilo que a gente sempre queria, né? A intervenção da IA direto ali no conteúdo que você está manipulando, né, para incrementar a edição, incrementar as funcionalidades. Muito legal, gostei, parabéns para a Microsoft. Espero que venham mais coisas aí agora, tá? E algumas ressalvas, tá? A primeira é beta, tá saindo agora no Beta Channel para quem usa o Microsoft 365 Copilot, isso para Windows e para Mac também. E uma coisa que eu sempre comento, que eu sinto muita falta, na verdade, nas pequenas e poucas funções de IA que a Apple lançou, até tem um jeito, mas é meio complicado. Tem aqui, feedback. Gerou a lista de aeroportos, você pode clicar em uma célula ou selecionar algumas, clica com o botão direito e dá o joinha para cima, joinha para baixo, porque esse que eles chamam de aprendizado por reforço para o feedback humano ajuda muito a retreinar e refinar e melhorar rápido a IA, especialmente no produto usado em escala, como é o caso do Excel, ainda que seja beta, né? Então, bacana eles terem implementado isso, porque quanto mais o pessoal for usando e mandando feedback, ele vai meio sozinho melhorando, o que é excelente, né? Gostei bastante dessa novidade. Muito bem. E um outro assunto que foi recente aqui foi sobre produtividade nativa, né? Até fecha com o lance do e-mail que eu falei agora há pouquinho. E o Douglas mandou, só para complementar, o App Mail do iOS realmente funciona melhor do que o do macOS. Falou que mesmo com o MacBook Air M3, o app de e-mail trava com a conta do Microsoft Exchange, olha só, né? E a conta pessoal do Microsoft roda tranquilo, mas a Exchange trava o app o tempo todo. Falou que é uma experiência horrível e que o Outlook acaba sendo a melhor opção gratuita, porque acaba sendo nativo da Microsoft, né? E que no iOS a conta Exchange funciona sem problemas, vai entender. Eu também não entendo essas coisas, às vezes acontece. Não entendo, mas acontece muito, viu? É raro, mas acontece, como diz lá no Auto da Compadecida. Então. Pra mim, minha experiência, eu já falei aqui algumas vezes, mas ela é bem ruim com isso. Tá incômodo. Sai da conta toda hora sem motivo aparente, aí desloga do Teams, desloga do e-mail, desloga do Outlook, desloga... Nossa, que inferno. Enfim. Detalhe, desloga sem você fazer nada que justifique deslogar. Sim, né? Não exato. É atualização do navegador, do sol, não. Deslogou, porque sim. Às vezes eu tô usando o Teams e ele fala, não, loga de novo. É verdade. Cara, tá tudo quieto, porque eu já notei isso assim, eu tenho uma conta dos primórdios da existência da época do disquete da revista Placar, que é uma conta do Hotmail, que eu tenho até hoje, já falei isso aqui, eu só mantenho ela ativa até hoje, porque no ano 2000, eu mandei e-mail pra mim mesmo em 2030, mande e-mail pra si mesmo, essas ideias de internet assim, de primórdios, eu preciso deixar essa conta ativa, precisa chegar esse maldito e-mail. Espero que chegue o serviço, não tenha falido em 30 anos, eu não recebo e-mail mesmo assim. Mas essa conta fica lá sincronizada bonitinha no aplicativo de e-mail do macOS. Se eu tô na rua e conecto num Wi-Fi, usando o ExpressVPN, conecto num Wi-Fi que eu não conheço, ou mesmo usando, se eu viajo, conecto no Wi-Fi do hotel, a conta do Outlook do Hotmail desloga. Porque é uma rede não conhecida, ele desloga. Mas esse do Teams, cara, eu tô em casa, eu tô usando o maldito Teams, ele do nada desloga, eu não consegui achar um padrão ainda, é só meio aleatório, mas ele fala, não, será que é você mesmo? Bota a senha, agora espera chegar o código, agora chega o código, agora o código expirou, bota... que inferno. Enfim.
Não, e isso no Teams é grave. Pra mim é grave, porque você deixa ele minimizado, você tá o dia inteiro trabalhando ali. E geralmente, quando chega uma Uhum. mensagem, eu sempre tenho notificação ativada, porque às vezes é coisa pra ontem, né? Aham. Aí ele desloga, não chega mais notificação, né? E você acha que não tem nada pra você, é horrível. Aí você descobre, meu Deus! Aí você abre, tem 5, 6 coisas lá e você se sente mal, né? Porque não respondeu de coisa do dia anterior ainda. Meu Deus do Aham. céu. Gente, isso é uma falha grave, pessoal da Microsoft aí, a equipe do Teams, pelo amor de Deus, né? Marca uma Eu vou reunião te do Teams ler. pra resolver isso. Eu vou ler pra você exatamente Ah, a mensagem que eu mandei ontem pra uma pessoa da Lura que tinha me mandado mensagem às 5 da tarde. ah. Aí às 9 horas eu mandei. Essa merda dessa conta da Microsoft fica me deslogando toda hora e eu só percebo quando eu acho que o Teams está quieto demais e não chega É, notificação faz isso. tempo. Bem Aí isso, eu você percebo que não desconfia. é isso, né? Exato, acumulou. Nossa. Enfim, E em mobile é igual. desabafei. Em mobile é igual. Se você ativa as atualizações automáticas, o Teams atualiza e você nem fica sabendo, nem percebe e acabou a notificação, porque ele pede pra você logar de novo. Ai, Enfim, ai. desabafamos aqui. Eu falei da ExpressVPN agora, eu vou tirar um minutinho do episódio para falar sobre ela, para agradecer o patrocínio dela, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço depois de 3 meses de bônus, se você for em expressvpn.com/adtrabalho e escolher a assinatura para, por um ano, receber e poder navegar na internet, usar quando você sai, principalmente, um Wi-Fi que você não confia, de um jeito mais seguro, mais privado, sem ninguém bisbilhotando o que você faz, quem você é, que sites você acessou, quais servidores, por quanto tempo, quais aplicativos, porque é isso que acontece de um jeito ou de outro quando você usa um Wi-Fi que você não conhece. Além de não saber como é que está a segurança, os seus dados são o preço da conexão, ou uma parte dele do avião, por exemplo, que você paga, mas ainda assim a outra parte vem dessa coleta de dados, depois vai saber o que acontece com os seus dados. Com o ExpressVPN, você deixa tudo ficar criptografado, nem ela sabe o que está acontecendo com os seus dados quando você usa a conexão, o que é excelente. E para streaming é bacana também, porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão pela ExpressVPN, você vê o catálogo desses países nos aplicativos de streaming, o que são catálogos diferentes do que tem aqui no Brasil. Pode até ter menos coisa, mas tem coisa diferente. Olha só, né? Geralmente chega coisa primeiro nos Estados Unidos, eu destravo vendo assim, eu uso assim todo dia na Apple TV aqui em casa, mas dá para colocar no telefone, no tablet, no roteador de casa direto se você quiser. Então, para conhecer melhor, testar por um mês de graça e ganhar depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual, vai em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Então, e a gente tá falando de VPN, de segurança, a gente sempre fala o quanto é importante você proteger a sua conexão, não só a sua conexão, mas a da sua família também. E agora a gente está tendo muitas discussões a respeito disso, de menores de idade usando redes sociais. Ainda é um respingo do caso do Felca, né? Aquele vídeo que repercutiu muito. Cansei de falar desse assunto na CBN, mas agora que a discussão está amadurecendo, eu acho que a gente pode trazer isso para cá, porque muitos dos nossos ouvintes têm filhos, adolescentes, crianças, e essa coisa de idade, assim, sempre, né, para criar uma conta, Facebook, Instagram, sempre tem lá os termos e tal, e lá fica bem claro que tem a idade mínima, mas claro, isso aí é mais para rede social se proteger, né? Tá, tu quer mentir sua Sim. idade, problema seu, né? Basicamente é só para isso. Mas como é que vai ficar agora com toda essa discussão, com mudança na lei, né? Como é que vai ficar? Já tem gente falando em restringir aí a idade para 16 anos, de mínimo, né? Outros para 14 anos. Eu dei uma pesquisada aqui para a gente saber como é que é em outros países, tá? E isso varia muito, gente. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as redes sociais impõem essa idade mínima de 13 anos, como eu falei, né? Uhum. Mas tem estados que têm propostas aí para mudar, então a tendência é que cada estado tenha a sua própria legislação, né, sua própria idade e uma exigência de verificação. Né? Não é só falar que tem 13 anos, tá? Vai ter que anexar um documento de um responsável, aí o negócio fica mais sério, né? Porque a Uhum. conta aí tá oficialmente vinculada
a uma pessoa. Então, tudo que acontecer relacionado a essa conta, quem cadastrou lá vai pegar o BO, se der algum problema. E isso é um pesadelo de privacidade, porque isso é uma discussão que eu sei que ela acontece sempre que tem essa conversa, Uhum. ela é paralela, mas é importante porque já rolou, por exemplo, e você tem órgãos, você tem empresas terceiras que fazem esse tipo de administração, é assim, vai subir o documento de um bando de gente para ficar lá dando sopa, e a hora que isso vazar, o que acontece? Né? Tem questões de privacidade que vão além, e de segurança também, que vão além, só porque você verificar a idade de quem é menor, de 14 anos, 16 anos, Uhum. você verifica a idade de todo mundo, inclusive de maiores também. Né? É. Existem, por exemplo, discussões, não é esse papo específico, mas tem, sei lá, na Inglaterra, site adulto. Você tem que mandar sua identidade para entrar no site adulto. Quem que vai fazer isso? Né? Então Meu os Deus. próprios sites estão É. deixando de operar nos lugares onde passa esse tipo de lei. Então é Sim. um outro ponto a considerar quando fala, tem que subir a identidade do pai e mãe responsável da criança. Vai mais profundo, né, do que, entre Uhum. aspas, só subir. Mas só para trazer esse ponto aqui, não deixar passar batido. Então, pois é, mas continuando aqui nos Estados Unidos, é assim, tá? Na União Europeia, a legislação é mais rigorosa, aí varia, tá? O padrão é 16 anos, né? É uma idade alta, gente, tá? Mas a gente tá falando de conta em rede social, não estamos falando de site educativo, escolar, Uhum. YouTube Kids, que já tem essa flexibilidade. Não, a gente tá falando de Instagram, Facebook, TikTok, tá? Todos. Então, mas tem alguns países aí que estão discutindo, né? Que estão reduzindo essa idade, tá? A Uhum. França, por exemplo, desde 2023 exige, né, o consentimento dos pais para menores de 15 anos, tá? Mas isso é bem complicado, tem muita briga por causa disso, questão de privacidade, aplicação da lei, tá tendo uns problemas, né? Então não é tão simples. Se a gente pensar, tecnicamente é bem difícil você colocar uma Uhum. autenticação parental ali com documento, comprovação, é complicado, tá? Sem dúvida. Aí na Austrália, a gente já comentou aqui no área de trabalho que eles implementaram, acho que, na minha opinião, que acho que é o mais rígida, né? O mais rígido de todos os países até agora, que é simplesmente proibir para todo mundo que não tem 16 anos, tá? E plataforma que não faz essa verificação é punida. Então lá o negócio é brabo mesmo, tá? Tem que o pai, o responsável lá, colocar o nome. Você tem que confiar muito no seu filho, né? Porque 16 anos, 15 anos, 14 anos, idade difícil, hein? Então, olha, é uma coisa boa. Se a gente for pensar a longo prazo, é uma coisa boa, né? Os laços de confiança se fortalecem, as famílias precisam conversar melhor, pais e filhos conversar melhor sobre suas atividades. É desconfortável, é muito desconfortável. Eu lembro que Uhum. 10 anos atrás, para mais, eu estava numa emissora de rádio, tinha um programa de notícias diário e no sábado tinha uma edição especial, Tech FM, que eu fazia com o José Ville, e que a gente falava de inclusão digital. Então, foi o ano assim, 2012, 2013, foi quando teve o boom do Instagram no Brasil, né? E foi nessa Uhum. época que eu comecei a ter meus primeiros cabelos brancos, porque os ouvintes mandam dúvidas, mandavam prints, coisas que aconteciam no Instagram, com filhos, eles não sabiam como agir. E eu comecei a receber print assim, e, como eu falei, né? Desenvolvi meus primeiros cabelos brancos. Cheguei a ter que encaminhar e-mail para a delegacia, assim, de crimes virtuais, porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, olha, é caso para delegacia isso, não dá, né? E, nossa, comecei a ficar horrorizada e ficar muito mais atenta com relação a isso, tá? E tem muito pai e mãe que acha que o filho tá lá no seu computadorzinho, no seu celular. Não, tem que respeitar a privacidade do meu filho, ele é adolescente. Gente, ele é menor de idade. Não tem isso de privacidade de menor de idade. Você é responsável por ele, né? E para quem acha que é exagero pedir idade mínima e falar que isso não é certo e tal, não tem idade mínima para votar? Não tem idade mínima para dirigir? Por que não ter uma idade mínima para rede social? Eu, tempos atrás, eu tendia a ser totalmente liberal nesse assunto. Eu acho que quem tem que decidir tudo isso é a família, são os pais. Só que o negócio escalou tanto e não teve uma movimentação assim de melhorar a cultura digital, a educação digital,
que virou essa bagunça que tá hoje. É crime atrás de crime, né? Em perfis abertos, públicos, a gente vê e não faz nada. A gente vê criança rebolando no Instagram, nos stories, o tempo todo, né? Ainda como um respingo do vídeo do Felca, muita gente compartilhou nas redes sociais aí outros perfis e que até mães e pais, dá para dizer assim, que estão cafetinando os próprios filhos para monetizar. Então o negócio escalou de uma maneira tão absurda que a gente não tem mais como não intervir legalmente nesse assunto, tá? Então a Austrália é o país mais rigoroso nesse sentido, tá? No Reino Unido a idade mínima é 13 anos, tradicional, né, como sempre foi, e tá tendo uma pressão aí para aumentar para 16 agora, tá? De novo, adolescência é complicada, gente. E na Alemanha, quem tem de 13 a 16 anos só pode acessar a rede social também com o consentimento dos pais, tá? E também está em discussão aí se coloca planos mais restritivos ou não, mas não tem nenhum projeto de lei em andamento para fazer isso. É tudo muito ainda no campo da discussão, tá? Então, gente, colocar a idade mínima não é só dar um check lá nos termos, não, tá? O que a gente está discutindo aqui é o pai, a mãe, botar lá o nome dele, botar o documento dele e se responsabilizar pelo que o menor, pela criança, o adolescente está fazendo nas redes sociais, tá? Então, eu acho essa discussão aí super bem-vinda. Exploração de menores é uma realidade, eu acho que isso tá fora de discussão, tá acontecendo, a gente tá vendo pais e mães monetizando seus filhos, tá? Então, eu vi o pessoal no Twitter falando assim, quando coloca monetização nas coisas, é impressionante como tudo vira um esgoto, já perceberam? Sim. Deveria ser uma maneira de recompensar quem cria bons conteúdos, mas acaba sendo um motivador para gente mal intencionada ganhar dinheiro a qualquer custo, beirando muitas vezes a ilegalidade e até o crime, tá? Então, eu lembro quando teve aquele lance do Twitter, ele colocou, agora quanto mais engajamento você gerar, mais dinheiro você vai ganhar. Eu falei, o que vocês acham que vai acontecer? Qual é a fórmula para o desastre? Nós aqui estamos até bem informados a respeito desse assunto, estamos discutindo. Mas você vai no interiorzão do Brasil, aí eu tenho amigos radialistas no interior, e o pessoal não é tão, assim, entendido, vamos dizer assim, da dinâmica legal de redes sociais. Cria conta lá e deixa rolar, né? Então, esse caso do Felca, assim, assustou muita gente que não é tão bem informado com o que acontece na internet, né? Principalmente mais idoso e tal, né? A gente sabe o que acontece, né? Eu tô nessa aí há tantas décadas, né? Já sei como é que acontecem as coisas nas redes sociais. Mas o povão mesmo, o grosso da população, ficou muito assustado em ver pais e filhos e perfis que monetizam em cima da sexualização de adolescentes e crianças. E é bom lembrar que isso não se trata só de sexualização, não, tá, gente? Tem pastor mirim, que mais? Tem mini coach. Nossa, eu vi uns vídeos de mini coach, Marcos do céu. O moleque não tem nem a dentição permanente completa ainda e tá falando em mindset. Eu falo, gente, ele nem sabe do que ele tá falando. Mas tá lá, não, porque hoje eu performei e eu bati 5 mil em vendas e eu fiquei tão feliz porque foi a primeira vez que eu bati 5 mil. Falei, gente, o moleque não tem nem a medição dele ainda. O que tá acontecendo, né? De terninho, gravata. Gente, criança tem que ser criança. É o próprio GPT. Se você é pai e mãe, acha que isso é certo. Não, meu filho já tá empreendendo. Ah, é? Vai pagar pra ver? Espera uns 10, 20 anos. Vamos ver o que vai acontecer com a cabeça dessa criança aí. Que tipo de adulto ele vai ser, né? É só dinheiro que vale nessa vida? Não, ele tá ganhando. E isso é um argumento que a gente vê muito em rede social, né? Você está com inveja porque está ganhando dinheiro. Então, tudo questão de ganhar dinheiro? Chama, vem cá, traz seu filho aqui. Você gosta de rebolar para ganhar dinheiro? Você vai fazer isso com a sua própria filha? Né? Aí já fica meio recuado, assim, né? Já fica um pouco mais apreensivo. Mas se trata disso, gente. Tem vários tipos de cafetinagem virtual, tá? Não só a parte sexual, mas
aí religiosa, como eu comentei, né? Esses coaches, essa área de empreendedorismo freestyle, né? Vamos falar a verdade. Então, engloba tudo isso, gente. É uma discussão que tem tudo isso num grande balaio e o objetivo é sempre proteger as crianças e começar a usar rede social na idade que elas realmente tiverem um pouco mais preparadas para entender que as coisas têm consequências. E mais uma vez, gente, eu não estou falando proibir de usar computador, internet, uh, não, programação, software educativo tem que ter, né? Não o tempo todo, mas aprender a usar ferramentas digitais é uma skill importantíssima para você desenvolver aí já no fim da infância, na adolescência, senão você vai ter um adulto digitalmente analfabeto, né? Agora, usar rede social é outra coisa, então vamos separar o joio do trigo, tá? Rede social é complicado, gente, porque é um mundo assim de coisas boas e também tem um submundo aí que com 2 ou 3 cliques você acessa rapidinho. Eu nunca esqueço do amigo da Lari, já devo ter contado aqui, mas pra quem não escutou, que tava com os filhos pequenos, etc, e eles queriam, e a conversa foi assim, pai, coloca aqui pra gente de volta o YouTube Kids. Ele falou, eu não. Eu coloquei da última vez, deu 5 minutos, tava lá Peppa Pig metralhando todo mundo. Eu falei, cara, tempo de escapar, né? Peppa Pig, Patrulha Canina, tem um sobrinho dessa idade, eu conheço todos também. E como é que é o Mundo Bita? Mundo Bita. Gente, a musiquinha do Mundo Bita, você fica 3 dias com aquilo na cabeça e fala, não! É o novo Baby Shark? Hã? É o novo Baby Shark? O Baby Shark eu não conheço. Eu peguei. Bom, meu sobrinho já tá um pouquinho maiorzinho, mas eu peguei a fase do Patrulha Canina, Galinha Pintadinha e Mundo Bita. Nossa, você fica assim. E daí ele quer. E criança é assim, né? De novo, vamos lá. Que nem o Baby da Folha de Dinossauro. De novo. Assiste Frozen 10 vezes na semana. Não é fácil. Agora todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho vai fazer um favor pra mim e vai mandar o Baby Shark pra Bia. Pode ser pelo Telegram, pode ser pelo Twitter, pode ser por sinal de fumaça. Não é aquele tubarão de tênis, não, né? Não. Isso eu vi umas crianças falando, eu demorei para pesquisar o que era. O que eles falavam? Bombardilo, crocodilo. Tem todo sei lá, um segmento, um nicho, eu não sei como chamar, que é de geração italianos gerando em IA generativa animais, e tem toda uma história, então tem o tralaleiro, tralalá. Isso, tá. Tem o tubarão. Esse cada um com um nome mais absurdo que o outro, aí bota um italiano pra fazer a narração. Tralaleiro, tralalá. Bia, assim, é hipnótico e engraçado, né? Assim, se é pra derreter o cérebro, pelo menos é com alguém que botou trabalho e criatividade em cima. Então, esse é o tubarão de tênis. E aí tem um tigre não sei o quê, a esposa de alguém deixa um pra ficar com... Assim, é uma confusão memética, tudo em cima dos italianos que estavam usando exatamente. O crocodilo, o predirilo, sabe? Tudo assim, é muito engraçado. Tive em contato isso indo em festa de escolinha, assim, tal, a molecada tudo falando bombardino, crocodilo e não sei o quê. Aí eu fui pensar, mas o que eles estão falando? Aí eu vi lá, um tubarão de tênis, né? É um absurdo, é bem bizarro, né? Tubarão de tênis, tubarão não tem nem pé pra começar, mas são os personagens de IA, assim. Eu falei, eu não vou ficar tentando entender isso aqui não, porque é demais pra minha cabeça. Mas mandem pra Bia que ela deve ser a última pessoa do planeta que não conhece Baby Shark. Com a Bia a gente vai ter conquistado todo mundo. Tá bom, gente. Agora, falando sobre ferramentas de IA, o Adolfo mandou pra gente uma dica que é a seguinte: a gente falou sobre o Gemini Pro grátis para estudantes, que o Google tinha lançado, aí o pessoal fez o que sempre faz, o Google tirou do ar, que tinha muita fraude, muita gente gerando só e-mail educacional lá. Agora voltou ao ar. Para ter benefício tem que ter mais de 18 anos, tá numa instituição de ensino superior, dá para resgatar até dia 6 de outubro, então fica a dica. Obrigado, Adolfo, por ter mandado para mais gente poder tirar proveito disso, caso vocês estudem. Wink, wink. E eu tô usando, tá, gente? Eu resgatei a minha oferta aqui, né? Eu nem renovei o Claude ainda, porque eu tô me forçando a usar um pouco mais o Gemini, mas tô notando umas diferenças, viu? Tô usando o Flash, por enquanto.
E a volta e meia eu peço pra ele criar artefato. Daí ele fala, não sei do que você está falando. Então tem uma curva de aprendizado, assim, de você adaptar os prompts e tal, né? Eu achei engraçado, assim, Sim. porque eu tava tão acostumada a pedir artefato, como eu faço com o Claude. Aí a resposta foi muito engraçada, assim. Ele fala, ou não sei do que você está falando, ou então não fui programado para isso. Uhum. Eu acho que ele não tem mesmo essa. O Gemini tem os gems. A gente Tem até vai os falar de um gems. dele na sequência aqui, mas Isso. não Uhum. tem. Tem que mudar o léxico, né? Mas ele não tem, tipo, o canvas do Gemini. Ele não Não, tem não isso, né? tem, Que não tem. pedir programar uma página, já fazer a página, te entregar. Estão Não chegando lá tem. ainda. E eu tô mesmo tendo o Gemini Pro aqui, eu tô ansiosa pra voltar a usar o Claude, porque é preguiça, gente. É que você quer fazer, você não quer ficar pensando muito no processo. Depois que você Sim. acostuma, é muito legal essa fase de descobertas, IA, aprender a fazer prompt. Aí quando você pega o jeito, nossa, quando você sai daquilo assim, nossa, tô perdendo tempo e Uhum. tal, podia estar fazendo outras É. coisas, né? Você não tem essa sensação, às vezes, pular de uma IA pra Sim. outra? E foi o que aconteceu, e tudo bem que tem o pessoal que se sentiu abandonado pela namorada quando do 4O virou 5 do GPT, É. mas todo mundo tá passando. E isso é uma coisa que a gente também falou na conversa com o André Saraiva, que tem que adaptar os prompts de novo, tem que achar assim. Uhum. Ele falou: É. a gente sabe que é doloroso isso, mas não teve muito o que fazer, né? Porque envolveu isso deixar, pelo menos o alvo ser deixar o modelo menor, mas sim, né? O jeito de pedir as coisas é diferente. O jeito de pedir para chegar no resultado que você está acostumado é diferente, né? Tem todo um processo novo de E parar de adaptação. pedir pra botar emoji em tudo, né? Engraçado, o Isso ele Claude parou. não O fazia 5 isso, tá não. menos. O Tá 5 tá menos? É. menos. Não, o Jamie O é Gemini não toda hora. sei. Eu peço pra ele fazer uma lista de coisas, eu peço um artigo. Ó, me lista as 3 coisas mais não sei o que ele fala nesse artigo aqui. Daí ele começa a botar no lugar dos bullets os emojis. Eu falei, meu Deus, tem que colocar no prompt. Não Foguetinho, use. bracinho, óculos escuro. Eu falei, não, tem que pôr no prompt aqui. Não use emoji. Uhum. São ajustes, não tem jeito. Essa Ajustes. troca entre modelos mesmo, né, de empresas diferentes, Uhum. tem um período de adaptação, não tem como É. fugir. Quando eu falei que a gente ia falar dos gems já já, o Matheus Diniz, foi curioso que ele mandou um follow-up pra gente, e foi pelas mensagens do Telegram que você trouxe esse follow-up dele, Sim. e Uhum. ele falou assim, apareceu uma coisa nova no meu Gemini, que está em experimento, que eu acho que você pode gostar para estudar. É um gem personalizado para criar livros ilustrados. Aí, eu vendo só esse começo do follow-up, eu falei, nossa, eu não tinha visto isso. O que eu tinha Uhum. visto era que ele gerava livros infantis. Aí Uhum. eu fui lendo a sequência do follow-up dele e ele foi sacando que era pra gerar livros infantis. Então dei uma condensada aqui nos follow-ups dele, né? Então É. ele segue. Falou que ele demora um pouco, acho que uns 5 minutos. E ele falou: reparei que todos têm 10 páginas e o único formato é tendo mesmo ilustração infantil. Então se tiver criança, aí ele próprio sacou que o uso não era bem pra estudo. Falou: se tiver criança, pode ser uma ferramenta bem legal pra criar universos. E ele mandou pra gente alguns links de livros que ele O da pediu para sementinha, né? gerar. Sim, então tem o da semente, tem, essa é uma foto de uma colega de quarto da faculdade, a Amélia, ela deixa um monte de xícaras sujas por todo o canto, cria um storybook engraçado sobre como ela aprende a arrumar isso, tem um de saúde que ele falou, não sou médico, sou designer, não sei se tá certo, né, aí volta aqui ao follow-up do Daniel, Uhum. mas mandou também. Então é isso, o Gemini lançou isso de você criar livros infantis, contos infantis, de 10 páginas cada um, ilustradinho, bonitinho, pra brincar com a criançada, isso aí. Muito bom. E falando em estudos, o professor Alexandre Chiavegato Filho, que já participou aqui faz um bom tempo, na verdade, só voltar aqui para atualizar o que a gente conversou com ele, né, sobre IA e Uhum. saúde e coisa assim, ele está escrevendo para o Estadão uma coluna opinativa, e ele escreveu uma coluna sobre como a IA vai devolver a humanidade à sala de aula, né? E ele traça um paralelo desde os princípios primórdios, quando o papel do professor, lá Sócrates, etc., era formar a pessoa com base no conhecimento próprio e com isso ir passando as teorias. Claro que tinha muito menos teoria para passar do que hoje em dia, né? E ao longo do tempo, né, passa a Revolução Industrial, passa a prensa do Gutenberg e toda a experiência de ensino em massa para salas de aula cada vez maiores, tudo mais institucionalizado. E a teoria dele é que com a IA e as ferramentas, volta essa tarefa do papel mais antigo,
do ensino, né, de inspiração, orientação de experiência, motivação para o aprendizado, mais do que fazer o papel, não diminuindo, mas do GPT, né? De só, entre aspas, falar o conceito para passar para escrever na lousa, 60 crianças anotam a mesma coisa no caderno, que muda um pouquinho. Achei interessante esse ponto de vista. E aqui a gente conclui, né, que 100 anos atrás, 50 anos atrás ou hoje, o maior papel do professor é ser uma fonte de inspiração, tá? Quantas e quantas pessoas não escolheram uma determinada carreira porque tomaram gosto pela disciplina graças ao carisma do professor, né? Muita gente. Eu mesma, eu odiava meus professores de história e geografia, então nunca foram minhas matérias favoritas, mas eu amava os de biologia. E isso fez com que eu desenvolvesse um gosto por biologia que me levou para a área da saúde, tá? Então não tem como escapar disso, professor. Mais do que vomitar conteúdo, né? Escrever no quadro negro, cobrar a prova, não. O carisma dele, a forma de ele fazer com que as crianças ainda tomem gosto por aquele assunto, nossa, acho que isso nunca vai mudar. Com ou sem IA, é uma coisa perpétua. Sem dúvida. Toda vez que eu escuto alguém contar uma história dessa, assim, nossa, eu tive um professor no fundamental que mudou a minha vida. Eu acho que eu não tive isso. Eu sinto uma inveja de ter tido alguém que falou alguma coisa que destravou uma coisa pro resto da vida. Assim, posso estar sendo super injusto e só hoje eu que não percebi. E teve uma coisa que numa aula específica de geografia me levou até aqui, sabe? Mas eu não consigo puxar da memória uma coisa assim. Tudo bem que eu não... Você não lembra assim, não quem prestava era a sua primeira professora que te alfabetizou? Eu lembro. Eu lembro da diretora que era a dona Odete. Mas é engraçado, eu ia falar assim, eu não era exatamente o aluno que mais prestava atenção na escola. Tem isso. Não soube valorizar as pepitas de conhecimento que faziam muita força para passar para mim. Mas eu acho que eu não tenho isso, sabe? Curioso. A minha primeira professora... Bom, tem um extra aí, né? Além dela ser minha primeira professora, ela era filha do meu dentista. Tudo em família ali, né? Coisa de bairro mesmo, né, gente? Agora, já da diretora, minha primeira diretora, eu não lembro o nome dela, porque ela era bem aquele estilo diretora do Harry Potter, sabe? Meio maligno, assim, todo mundo tinha medo dela e tal. E eu lembro que na sala dela, atrás da mesa da cadeira, tinha uma fotona do Figueiredo. Isso eu nunca esqueço. Eu não sei se é da época ou se era uma coisa dela, porque depois me falaram, não, mas em escola, geralmente na sala do diretor tinha uma foto do presidente da República, né, no período militar e tal. Então, isso me marcou muito, né? Tipo, eu estou aqui abaixo só do presidente. Então, a mesa dela, a cadeira atrás dela, uma fotona do Figueiredo. Meu Deus do céu. Não. Ai. E bom, e nessa pegada também, pra finalizar aqui o episódio de hoje, o Elzo Brito mandou pra gente uma dica bem legal, que na verdade o professor Adolfo Neto vai apresentar no podcast dele, que é o Fronteiras da Engenharia de Software, uma entrevista com um tema que é o Mitos e Realidades no Desenvolvimento de Software com IA, com o Paulo Borba, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. É uma live que vai rolar hoje no YouTube, às 4h, então dependendo de como você estiver escutando esse episódio, ela já rolou, mas o link, claro, vai estar na descrição para vocês poderem acompanhar. E eu vou acompanhar o gravado, não vou conseguir acompanhar às 4h, mas gostei muito do tema e acho que vai ser bem bacana. E o professor Adolfo Neto já contribuiu várias vezes aqui, já entrevistou, né, Bia, inclusive? Isso, no podcast ele tá dele. sempre contribuindo aqui também, mandando dicas pra gente. Ele participa bastante lá dos grupos, vale a pena conversar com ele, tá? Boa. E você pode fazer como ele e mandar o seu follow-up, o seu feedback, a sua pergunta, a sua dica, a sua sugestão em gigahertz.fm/feedback ou falar com a Bia já ela já te conta como, mas antes deixa eu falar também obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam as perguntas, dicas, follow-ups, sugestões, vocês que dão recomendações também, deixam os reviews e ajudam de uma forma ou de outra o Área de Trabalho a chegar cada vez mais ouvidos para todo mundo e você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, obrigada ExpressVPN, e também vocês principalmente que nos pautam, trazem dicas, sugestões, comentários, links, prints. Vocês podem contribuir sistematicamente, assim como já tem feito há muito tempo, não só lá nos grupos, mas também mandando direto para mim,
no Telegram, @BiaCunze, tá? Podem mandar qualquer assunto, seja follow-up ou seja dica nova, algum app que você descobriu, algum hack aí de produtividade que funcionou para você, assim como eu falei dos meus hacks de academia no começo do episódio. De repente você tem alguma dica de produtividade que pode melhorar a vida de muita gente, inclusive a nossa, né, Marcos? Fique à vontade para compartilhar. Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Alura, apresento o IA sob o controle e vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.